Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E nós vamos falar hoje sobre um assunto que eu já bati na tecla algumas vezes. Mas a verdade é uma só: diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Lamentavelmente, esses pastores que estão aí, inclusive os próprios fiéis, não leem esse livro. É o livro mais vendido do mundo, mas com certeza não é o mais lido do mundo. Porque se eles lessem esse livro, eles, obviamente, essa enciclopédia espiritual, né? Eles não cairiam nesses enganos. Um exemplo clássico está na parábola do jovem rico. Ele era um apaixonado pela palavra, ele foi falar com Jesus, ele tinha um amor, ele estava encantado com Jesus, com as coisas que ele ouvia, e ele então disse que ele fazia tudo, seguia os mandamentos, sabia sobre os profetas, ele sabia tudo. E Jesus disse para ele, então, ele perguntou, o que me falta para te seguir? E Jesus disse, só falta uma coisa. O que é que eu faço? Venda tudo que tem, dê aos pobres e segue-me. O jovem rico simplesmente não gostou da ideia de ter que vender tudo que tinha, abandonar a sua fortuna porque ele era muito rico. Então, obviamente, ele não foi seguir a Jesus. E essas pessoas que estão aí, infelizmente, enganadas, elas adentram esses templos que se tornaram verdadeiros palcos políticos, parece, não vou afirmar, que está havendo uma discussão no TSE para proibir essas manifestações e cultos, levando políticos para promovê-los dentro dos templos, que isso na verdade é proibido. Só que agora então vamos ter que proibir mesmo, proibindo para entrar como um crime eleitoral. E o mais cruel de tudo isso é saber que muitos desses pastores, ou muitos dessa tal bancada evangélica, vão lá para aquela Câmara dos Deputados votar contra as pautas que são interesse dos seus próprios fiéis, cuja maioria é pobre. Isto aqui é lamentável e isto aqui não dá para compreender. Mas eles pregam a prosperidade. E essa prosperidade nunca chega. Eles levam demônios para cima do palco, que são pessoas pagas, porque os fiéis nunca viram uma pessoa de fato endemoniada, e não é dando microfone para o capeta que ele vai falar o que ele bem entende ou vai se render, não é nada disso. Então é um show muito bem montado. O próprio R.R. Soares já foi desmascarado das dezenas de vezes que foi a mesma pessoa com os mesmos problemas ou similares fazendo teatro para que os fiéis pudessem acreditar na cura milagrosa que estava acontecendo naquele momento. Isso tudo é um absurdo. São charlatões, são vendilhões do templo, são mercenários e fazem de tudo para enganar os seus fiéis, pegando trechos da Bíblia, tirando o texto do contexto e fazendo suas próprias leituras. Então, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com essa pessoa que você conhece, esse irmão, essa irmã em Cristo, maravilhoso, maravilhosa, que está sendo enganado, com essas pessoas que estão se deixando contaminar, com essas pessoas que querem fazer com que o governo que lhes dá o sustento, o governo que lhes dá as condições de sobrevivência, seja tão demonizado, e eles queiram, na verdade, se a gente quer fazer no Brasil uma autocracia. Esta que é a grande verdade, republicanos, PL e outros, União Brasil, tudo em nome de Deus, pátria e família. Aconteceu isso no regime militar, quando a Igreja Católica apoiou o regime. Aconteceu isso na Itália, na Alemanha, quando a Igreja Católica e as organizações religiosas também aderiram ao fascismo e ao nazismo. Simples assim. E nós não podemos permitir que isso aconteça no Brasil. Porque o Lula tem dificuldade de trânsito com os evangélicos. É porque a imagem do Lula é vendida como um demônio, a imagem do Lula é vendida como comunista, a imagem do Lula é vendida como alguém que vai tirar tudo, e eles estão tão cegos que eles não percebem que isso não passa uma falácia, porque a realidade que eles confrontam nos seus dias, dia a dia é muito diferente daquilo que eles ouvem nos seus templos. Então, minha gente, eu vou passar um vídeo aqui dos 5, como sendo na capa, os 5 pastores mais ricos, os mais milionários do Brasil, até bilionário. Mas nós temos já hoje a questão do André Valadão, uma fintech e clava forte, nós temos o Sócio Cavalcante, que ainda não foi explicado, os R$ 470 mil encontrados na casa dele. Nós temos vários
envolvidos, além dos crimes que acontecem, que você já sabe, pedofilia, estupro, assassinato, traições e tudo que não presta está dentro do seio dessas igrejas, em nome de Deus, em nome de Deus, pátria e família. Se você está ouvindo um cachorro, vai ficar porque eu não posso fazer nada. O que é importante é o nosso conhecimento aqui, tá certo? Então é por isso que eu insto com vocês para passarem na Hotmart adquirir esse livro, Encontro Motivacional com Jesus, que vai ser exatamente uma elucidação em alguns capítulos do que é esse Jesus motivador, esse Jesus que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu também venci o mundo, dentre outros capítulos de extremamente relevância, onde você vai fazer uma auto-reflexão sobre os seus atos. Então, não perca esta oportunidade, tá certo? O link vai ficar no primeiro comentário fixo. Não deixe de dar seu certinho. Eu peço também, quem quiser já pedir, eu continuo pedindo, deixando o link fixo, primeiro link do comentário, primeiro comentário fixo, o link do grupo Voz Libertadores, para você receber com antecipação os nossos conteúdos e não perder nenhum. Claro que você pode assistir mais tarde, só fazer o que você bem entende, mas você vai estar informado. E se você assiste no WhatsApp, é importante que você venha à plataforma, como eu já disse, estou apenas repetindo, para deixar o seu certinho, o seu comentário com pelo menos 6 palavras, que você vai ajudar no engajamento, tá certo? Na televisão, a mesma coisa. Então, minha gente, sem mais delongas, vamos ver o que esses pastores, quem são esses pastores. Nós já sabemos, a cara deles está lá, mas quanto eles já faturaram ou estão faturando, isso muita gente não sabe. E esses evangélicos, é como se eles jogassem na loteria esportiva um bilhete de qualquer jogo da loteria da Caixa Econômica Federal. Eles vão jogar, vão envelhecer e possivelmente nunca vão ganhar. Assim como Deus não aceita a negociação. Deus não é um bom coach de negócio. Ele dá as bênçãos, mas ele tem os critérios deles para isso e para quem ele vai dar. Simples assim. Então vamos assistir e voltamos para o comentário final. Vamos lá, deixa eu botar aqui, vamos lá, sobe. Do Brasil que vivem uma vida de luxo. Quinto, Bispo José Wellington, da Assembleia de Deus, mantém uma frota de carros de luxo e propriedades valiosas, somando 200 milhões de reais em patrimônio. É um estilo de vida que muitos fiéis nem conseguem sonhar. O quarto pastor é o R.R. Soares, o rosto da Igreja Internacional da Graça. Ele comanda uma rede imobiliária de elite e possui aeronaves exclusivas, com bens avaliados em 250 milhões de reais. Em terceiro lugar, Silas Malafaia não esconde o luxo. Com apartamentos de alto padrão em Miami e jatinhos particulares, sua fortuna ultrapassa os 600 milhões de reais. Em segundo lugar, temos Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial. Apesar de crises e dívidas recentes, ele ainda ostenta um império de fazendas, iates e helicópteros que somam cerca de 1 bilhão de reais. Em primeiro lugar está Edir Macedo, da Igreja Universal. Além de controlar a Record TV, ele possui um patrimônio astronômico estimado em 9 bilhões de reais. Você sabia que eles tinham tanto dinheiro assim? Comenta aqui. Aí está. Há inclusive rumores de que a grana da Record é lavagem de dinheiro da Universal e outras tantas coisitas mais que essa gente faz. Esta que é a grande realidade. Então, minha gente, é sempre importante tocar nesse tema, porque nós estamos no ano de eleição e eles querem o poder. Por isso eles fazem evangelho. E aí é preciso você fazer esse debate. O pastor é para cuidar da religiosidade. O pastor é para cuidar da espiritualidade dos seus fiéis. Não é para estarem metidos em política. Política é coisa de político. Eles podem, inclusive, fazer manifestações para questões que sejam de interesse social de toda uma comunidade, das suas comunidades evangélicas ou de qualquer outra denominação religiosa. Mas não se surgir dessa forma como se surge, salvo exceções como o pastor Henrique e um ou outro que está por aí. O resto, tudo é falastrão, tudo é canalha, tudo é ladrão. E o mais importante, o registro final deste conteúdo é que, por conta do fato de eles serem donos de igreja, é que eles têm também toda essa grana, porque para quem eles prestam conta? Porque quando é uma organização religiosa, a coisa é diferente, há uma estrutura hierárquica, há uma estrutura que controla os dízimos, as ofertas, as ações de graças, e isso é distribuído de uma forma mais equânime dentro das suas realidades. Simples assim. Não significa que essas igrejas também não tenham muito dinheiro. É o caso da Igreja Católica, que tem o Banco do Vaticano, que é envolvido em negócios imobiliários, e que as pessoas acreditam
ainda no Santo Papa. Então, minha gente, o recado de hoje para hoje era este. Eu espero que você tenha gostado, mas o mais importante é o seu certinho, o seu comentário e não deixar de compartilhar. E aqui eu vou chegando ao final, dizendo que aqui a voz libertadora, a verdade doa em quem doer, e como eu sempre digo também ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, lhe dando um grande beijo no seu coração e que nessa semana você também possa fazer uma grande reflexão do que foi o sacrifício de Jesus por você, por mim e pela humanidade. E aí vamos deixar aquela nossa logo maravilhosa, rebentando correntes, libertando vozes, trazendo para o nosso campo. Então liberte essas vozes que estão sufocadas por esses pastores malévolos, ladrões, usurpadores da fé e canalhas, porque enriquecem às custas dos seus fiéis, que são pobres. Simples assim. Fui.